Então, pessoal, vamos falar sobre temas de pesquisa relevantes na iniciação científica. Então, quais que são as áreas de destaque, né, e tendências atuais, né, nesse momento aqui? Estamos no ano de 2025, né? O que é importante nesse momento? Parte do setor de tecnologia, né? Então, a tecnologia, hoje a gente vê tantas evoluções, né, tecnológicas, velocidade de internet, inteligência artificial, machine learning, né? A IA, né, ela tem revolucionado aí o campo científico, né, industrial, acadêmico, e o setor de tecnologia certamente é uma área bem importante. Né? Saúde e medicina. Então, a área da saúde ela tem um grande potencial para pesquisas, né, que melhoram os tratamentos e qualidade de vida das pessoas. Né? Então, hoje as pessoas elas têm muita qualidade de vida, mas qualidade de vida é algo que nunca é demais. Né? Então, por que não a gente pensar em formas, né, de tornar a vida das pessoas ainda mais com mais qualidade, né? A cura para o câncer, problemas diários mesmo, tudo isso. Então, medicina não é muito a minha área, então eu não vou saber falar tão bem. Parte de meio ambiente, né? Então na aula passada eu falei com vocês aqui a respeito da importância, né, das pesquisas ambientais, da gente ter esse cuidado com o meio ambiente, né, no momento ali em que estamos desenvolvendo o nosso trabalho. O próprio meio ambiente ele pode ser um objeto do nosso trabalho, né, a respeito de questões de pegadas de consumo, consumo de carbono, liberação de carbono na atmosfera, poluição de mananciais, oceanos, rios, né, são temas que são bem importantes. E na parte das ciências sociais, né, que exploram as questões humanas sociais com impacto significativo na sociedade. Então, ciências sociais aqui, na economia, por exemplo, fazer um trabalho, você que tem interesse na área de economia, a respeito da evolução, da mudança, né, que as criptomoedas elas têm causado no sistema financeiro internacional. Né? É um tema que é interessante e a economia, dentro das ciências sociais, ela poderia tratar a respeito disso. O impacto social e científico dos temas escolhidos. Né? Então, os temas científicos, né, eles devem ampliar o entendimento e promover inovações, né, nessas diversas áreas aí do saber humano. É importante. Se você fizer um trabalho que ele não vai despertar o interesse de ninguém, que ele não vai propor nenhum avanço, nenhuma melhoria, esse seu trabalho, ele, de certa forma, ele é inócuo. Né? Então, ele é um trabalho que ele talvez ele possa até passar pela banca, né, possa até passar pela avaliação da banca, mas no final das contas ele vai ser um trabalho que vai ser esquecido, né, por conta disso, por conta da irrelevância dele, né, dentro do contexto científico. Melhoria na qualidade de vida, né? Então, questões sociais abordadas ajudam a implementar políticas que beneficiam a saúde e bem-estar da população. Né? Então, dentro do seu trabalho, é importante isso, você propor uma solução. Como é que eu vendo um produto para uma pessoa e esse produto ele não vai trazer nenhum benefício para ela? A gente compra produtos porque esses produtos eles trazem benefícios para nós. Então eu, por exemplo, eu compro, sei lá, um whey protein, por quê? Porque esse whey protein ele vai me ajudar a ganhar mais massa muscular, né? Ele vai complementar a minha alimentação e junto com a musculação que eu estiver fazendo, por exemplo, ele vai ajudar, né, que eu consiga ter um ganho melhor de massa muscular. Então, é por isso que eu comprei esse produto. Agora eu vou comprar um produto, por exemplo, que ele vai reduzir a minha massa muscular, né, a não ser que eu queira ficar raquítico, né, eu não vou fazer isso. Então é importantíssimo que o nosso produto, né, que o nosso trabalho, ele forneça inovações, ele forneça benefícios para quem for olhar ele, para quem for consumi-lo, né, para quem for depois desenvolver um trabalho científico baseado nele. Né, então isso é importante. Influência nas políticas públicas. Né, então os temas sociais eles orientam decisões governamentais para promover equidade e desenvolvimento sustentável. Então o nosso trabalho ele pode chegar a esse ponto, a influenciar uma pesquisa pública, né, a influenciar uma política pública, perdão. Né, então é importante sim que o nosso trabalho ele aborde esses contextos para que a nossa sociedade ela possa evoluir também como sociedade. Né? É algo que é bacana também que ocorra ali dentro dos nossos trabalhos. E aí, exemplos de temas relevantes para diferentes áreas. Né? Então, essa inspiração, onde é que a gente vai
conseguir, né? Vamos fornecer exemplos práticos para ajudar a inspirar ideias para temas em diferentes áreas de conhecimento. Então, assim, então a gente vai criar essa rede aí de estar fornecendo ideias, trabalhando ideias, né, para que essas diferentes áreas de conhecimento se desenvolvam e orientação para a escolha, né, auxiliar na escolha do tema ideal, apresentar temas relevantes e aplicáveis para várias áreas, né? Então, é o que a gente vai fazer ali. Vamos trabalhar o nosso tema para que o nosso tema ele consiga contribuir com pessoas, áreas profissionais, pesquisadores, coisas de todos esses tipos. Ok? E aí, pessoal, realizando o levantamento bibliográfico, né, e a revisão da literatura. Então, quais que são etapas importantes aí para a gente poder identificar boas fontes, né, para o nosso trabalho? Então, como eu falei para vocês, né, nós os antigos, o que nós fazíamos? Nós íamos a bibliotecas físicas, né? Então a gente ia lá, botava uma pilha de 10 livros em cima da mesa ali e começava a debulhar aqueles livros ali para poder encontrar coisas que contribuíssem com o nosso trabalho. Isso hoje em dia ainda é legal, porque a biblioteca ela fornece um ambiente propício para a aquisição e para disseminação e para evolução do conhecimento, né? Então, na biblioteca você tem lá livros, documentos, pessoas engajadas nesse mesmo sentido e vão ali contribuir para que o seu trabalho ele consiga ter uma evolução. Busca nas, né, bibliotecas digitais. Então, explorar bibliotecas digitais, né, isso vai te dar um acesso fácil, rápido a artigos, livros e eletrônicos confiáveis. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, pessoal, com as bibliotecas digitais. Wikipedia não é uma boa referência, tá bom? Eu conheço professores, orientadores aí que realizam bancas e que eles reprovam trabalhos que referenciam a Wikipedia. A Wikipedia ela é uma enciclopédia de senso comum e que tem muita coisa errada lá, porque qualquer pessoa pode editar e adicionar algo lá, né? Então, assim, então nem sempre as referências da Wikipedia elas são corretas, não só da Wikipedia, dessas wikis aí que estão espalhadas pela internet, né? Mas a gente pode buscar por meio de sites ali que fomentem o conhecimento científico, né? Informações, trabalhos, livros, periódicos que possam estar contribuindo ali para o nosso trabalho. Seleção de referências confiáveis, né? Então escolher artigos, livros e outras fontes confiáveis é essencial para fundamentar a pesquisa com credibilidade. Então, a nossa pesquisa, pessoal, ela vai precisar ter credibilidade, né? A gente vai precisar ali se sustentar no ombro de gigantes, né, para poder demonstrar que o nosso trabalho, que a nossa escolha científica, ela foi realizada de forma correta, ok? Critérios para seleção e análise da literatura, né? Então, a avaliação da qualidade. Então, é importante que a gente verifique a confiabilidade, o rigor das fontes e assegurar, né, uma revisão sólida e fundamentada. Então não basta eu pegar o primeiro autor que aparecer na minha frente. É importante que eu escolha autores de renome, que a gente consiga também encontrar outros autores de renome também e que, de certa forma, aqueles autores eles possam concordar entre si, né, na teoria que nós estamos trabalhando, desenvolvendo, defendendo. Então é importante isso, né, a gente avaliar com atenção à qualidade, né, das nossas fontes, do que a nossa fonte escreveu, né, a relevância das fontes. Então, selecionar ali, a gente separar materiais pertinentes, né, para a gente manter a coerência e o foco na revisão. A gente verificar se aquilo ali que nós estamos falando realmente é aquilo ali que o autor coloca, ou se a gente quer fazer uma contraposição àquilo que está sendo colocado, se nós estamos fazendo da forma correta, né? Isso é importante. A atualidade das informações, né? Então considerar o tempo de publicação para garantir que os dados estejam atualizados e aplicáveis. Então, a gente utilizar fontes atuais, né? A gente evitar ficar pegando fontes muito antigas, trabalhos muito velhos e que muitas vezes já foram até invalidados por outros trabalhos. Evitar ressuscitar teorias que já foram eliminadas, né, do conhecimento científico. É importante que nós façamos isso. Organização dos resultados da revisão, né? Então, na medida que a gente for desenvolvendo nosso trabalho, a gente vai produzir elementos, papéis, textos. É importante que a gente organize isso, né? Que a gente tenha organização para poder estar desenvolvendo esses trabalhos e para que esses materiais eles possam estar devidamente catalogados, organizados, para que a gente possa consultá-los quando for necessário.
É importante que o nosso trabalho, pessoal, ele tenha uma história a ser contada. Essa história, quando a gente se envolve com o trabalho, ela obviamente ela vai estar dentro da nossa cabeça. Mas se a gente puder ter uma base documental organizada para a gente poder demonstrar o desenvolvimento do nosso trabalho, isso na verdade por si só já vai ser o seu trabalho, né? Mas é uma complementação muito boa para a gente poder, né, robustecer o nosso trabalho. A gente ter lógica na estruturação, né? Então, nosso trabalho, eu ouvi de uma amiga uma vez que eu acho isso válido demais. O nosso trabalho científico ele tem que ser como uma música. Os nossos tópicos eles têm que estar bem encadeados, eles têm que estar logicamente estruturados. Então é interessante, não dá para a gente ter quebras, assim, rompimentos de um capítulo para o outro, de um parágrafo para o outro. É importante que o nosso trabalho ele flua como se fosse uma música, né, para que, assim como uma música, ele possa agradar os olhos, os ouvidos, né, e o íntimo dos nossos, da banca que nos está avaliando. E aí como que a gente faz, pessoal, para encontrar artigos relacionados ao nosso tema de interesse? Então, a gente pode utilizar as bases acadêmicas, né? Então a gente tem aí a base da CAPES, né? Temos o Google, temos o Bing da Microsoft. Se a gente colocar lá no Google TCC, né, a gente vai ver uma infinidade de trabalhos. A gente ia até a biblioteca da nossa escola, da nossa faculdade e buscar trabalhos que foram desenvolvidos por outras pessoas, né? Outras bases de dados aqui também, né, como o Cielo, o Google Acadêmico, o PubMed, né? Então elas são bases aí que são amplamente utilizadas ali dentro da comunidade científica, né, e que já são naturalmente validados porque, né, possuem esse uso amplo, né, e aceito pela comunidade científica. Estratégia de busca eficiente de artigos. Né? Então, como é que a gente pode melhorar as nossas buscas a respeito de artigos? Né? Em primeiro lugar, uso de palavras-chave. Né? Então, a gente catalogar palavras-chave ali para que a gente possa estar fazendo a pesquisa desses artigos, não colocar uma frase extensa demais. Então, se eu quero, por exemplo, falar a respeito de, sei lá, direito penal, pena de prisão perpétua no Brasil. O que eu vou fazer? Quais que seriam as palavras-chave para isso? Em primeiro lugar, direito penal, né? E aí eu não sou da área do direito, eu posso estar falando uma besteira, então profissionais do direito não me linchem, tá bom? E aí a gente vai começar a pesquisar as leis, então lei tal, Constituição Federal, né, prisão perpétua. Então a gente vai buscar essas informações e a gente vai criar ali palavras-chave, né, para a gente poder estar realizando essa pesquisa. Filtros de data e área, né? Então a gente poder estabelecer ali as áreas onde a gente vai pesquisar e o recorte temporal que nós queremos também para a gente poder realizar essa nossa pesquisa e a gente realizar também a combinação desses termos, né? Utilizando operadores lógicos como e, como ou, como não, né? Para a gente poder maximizar, né, o valor, né, dos nossos resultados encontrados. Okay? A avaliação da relevância dos artigos encontrados. Né? Então, a gente, em primeiro lugar, pessoal, a gente não precisa sair lendo um artigo inteiro para poder depois, no final, falar, cara, não valeu nada eu ter lido. Comece pelo resumo. Todo artigo científico ele tem um resumo ali do que ele trata e dentro do resumo você já vai conseguir identificar se aquele artigo ele vai te ajudar ou não vai te ajudar. Variação da metodologia, né? Então, verificar a metodologia que aqueles nossos pares ali utilizaram naquele trabalho, né, para verificar se essa metodologia ela se encaixa dentro daquilo que nós desejamos. E a relevância das conclusões, né? Então a gente olhar a conclusão daquele trabalho com mais atenção, de forma mais detida e verificar se a conclusão ela está dentro daquilo ali que a gente espera dentro do nosso trabalho ou se está dentro daquilo que nós pretendemos refutar dentro do nosso trabalho. Né? Então isso é muito importante. Então, analisar o resumo, verificar a metodologia e depois a relevância das conclusões. Se você entender, você analisar essas três partes de um trabalho científico e você verificar que isso está adequado àquilo que você espera, né? Aí nesse momento você vai partir para a leitura completa do artigo e começar a identificar trechos que podem ser aproveitados no seu trabalho, né, guardada a devida referência, né, apontamentos, ter ideias novas, né, para poder estar desenvolvendo o seu trabalho. Então é bem bacana a gente estar fazendo isso. E aí, pessoal, vamos falar agora então, né, como a gente iniciar a estruturação do nosso projeto de pesquisa. Então, em primeiro lugar,
a gente vai definir objetivos e hipóteses iniciais. A essa altura, pessoal, eu já espero que vocês tenham lido, ainda que por alto, alguns trabalhos científicos para vocês poderem compreender como é que funciona essa definição dos nossos objetivos e das nossas hipóteses iniciais. Né? A gente pode utilizar como base a estrutura desses trabalhos para que a gente elabore os objetivos daquele trabalho que a gente tem intenção em fazer. E mais principalmente, nós precisamos definir claramente o que desejamos alcançar, né, para poder orientar o foco e a direção da pesquisa. Né? Formulação de hipóteses, né? Então a gente vai ali inicialmente formular hipóteses, né, que poderemos chegar lá na conclusão do nosso trabalho. As hipóteses elas vão criar perguntas que nós deveremos responder, que vão nos fornecer respostas ao final, que vão subsidiar a nossa conclusão. Então, o primeiro ponto é esse, a gente estabelecer objetivos e formular hipóteses. A gente elaborar o plano metodológico preliminar. Né? Então, nós vamos definir os métodos que nós vamos utilizar para a gente poder fazer a coleta de dados. Né? Afinal de contas, o nosso trabalho ele é científico, então ele precisa ser subsidiado por dados. Né? Não adianta a gente só colocar teorias, hipóteses, e a gente não colocar dados para poder embasar aquilo que nós estamos falando. Realizar também técnicas de análise, né? Aplicar técnicas de análise para poder a gente avaliar os dados e garantir que os resultados eles são válidos. Né? Então, fazer uma brincadeira aqui também, só para exemplificar para vocês, né? O que seria uma análise, então? Alguém me pergunta quanto tempo leva para poder ir de carro de Brasília até Goiânia. E aí eu respondo 30 minutos. 30 minutos, então assim, eu posso procurar os dados da forma como estão, né, mas de carro, a não ser que eu esteja numa Fórmula 1, alguma coisa assim, né, em uma pista especial, né, é impossível a gente conseguir ir de Brasília até Goiânia em 30 minutos. Então é importante isso, que a gente formule bases teóricas de cálculo para a gente poder demonstrar, né, que o resultado que nós estamos apresentando ali, que o desenvolver da nossa pesquisa, ele é coerente, né, que ele é correto. E a garantia do rigor científico, né, planejar métodos rigorosos para a gente poder assegurar a credibilidade, a visibilidade do estudo científico. O que é isso? A gente poder utilizar uma boa população um bom recorte populacional dentro da nossa pesquisa, é a gente repetir procedimentos ali, às vezes até a exaustão, para a gente poder demonstrar a consistência, né, desses dados. Então, um exemplo aqui, se eu vou fazer um questionário, por exemplo, é importante que mais pessoas, a maior quantidade possível de pessoas dentro de um recorte que eu espero, responda a essa minha pesquisa, né, para eu poder ter uma base sólida. Se eu estou fazendo um trabalho a respeito do tempo de viagem de Brasília a Goiânia, então é interessante que eu tenha vários carros, né, vários objetos ali sendo avaliados no tempo de viagem deles, para que eu possa ter uma boa média, para que eu possa ter ali, né, as variáveis estatísticas adequadas para a gente poder confirmar aquela teoria que nós estamos propondo. Okay? Organização das etapas e cronograma. Né? Então, daí a importância do planejamento. Né? Como eu falei para vocês, a gente passa 6 horas amolando o machado e 2 horas cortando a árvore, né? No máximo. Então, planejar o tempo e permitir que a gente consiga cumprir os prazos sem que a gente perca objetivos, né, e prazos dentro do projeto. E a gente realizar também a gestão das atividades. Né? Então, a gente organizar as atividades, né, de modo que o controle ele possa ser avaliado por qualquer um ali dentro do projeto, né, por qualquer membro do projeto, como também pelo professor avaliador, por aquelas pessoas que vão estar ali, né, conosco, né, envolvidas dentro desse trabalho. Então, a organização é fundamental para que a gente consiga ter uma boa comunicação e atingir um bom objetivo ao final do nosso trabalho. E aí, concluindo, pessoal, se eu pudesse sintetizar, né, isso em 3 coisas aqui, seria isso, né, a importância da escolha do tema. Então, escolha um tema que seja importante para você, tá bom? Delimite esse tema de forma que você consiga atingir o seu objetivo ao final do prazo estabelecido, né? Aplique estratégias eficientes, né, para que você consiga atingir o seu trabalho, né? Então, divida adequadamente o trabalho entre a equipe,
né? Façam um acompanhamento ali para verificar se todos estão fazendo a sua parte como é esperado, né? Utilizem boas metodologias dentro do trabalho de vocês para que esse trabalho ele possa ter um rigor, uma relevância científica aceitáveis, tá bom? E desenvolvam um tema de uma pesquisa relevante, né? Isso é importante. Não pegue um tema que não vá ser de interesse de ninguém. Busque um tema que seja algo do seu agrado, né? Que seja do seu agrado, mas que ele também possa ser um tema